A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 3. O tema é um modelo de oração que transforma. Salmos 3, do 1 ao 8. Como se diz, confiança na salvação de Deus. Nós vemos aqui, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo e protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes em um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém? Aqui nós vimos o salmista Davi. Davi aqui no momento de angústia, no momento de aflição, quando ele fugia do seu filho Absalão. Não somente do seu filho, mas um grande exército que se uniu a Absalão, traiu o seu pai e também os outros traidores que eram do lado de Davi, traindo também a Davi. E se juntou a Absalão, seu filho, para tomar o seu reino. E nós vemos aqui que ele estava fugindo. E neste momento ele clama ao Senhor. Neste momento de angústia, muitas vezes olhamos a Bíblia, lemos esses salmos maravilhosos, canções cantadas de histórias de vida vivida. Nós vemos que momentos de pessoas que estavam sofrendo, mas ele escreveu este salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Quantas vezes você, nós, tudo temos lutas, dificuldades, muitas vezes são lutas visíveis, dificuldades visíveis, e muitas vezes são lutas e dificuldades invisíveis que nós não vimos. Muitas vezes é isso que nós vemos o filho contra pai, mãe, ou vice-versa. E nós vemos aqui guerra de todos os lados, terremoto, lutas de todas as formas, percas, gente querido. Então, neste momento, Davi estava muito angustiado. Ele disse: são numerosos os que se levantam contra mim. Não era poucos que se levantaram contra Davi. É como diz, eles são numerosos os que se levantam contra mim. E ele foge deles. Então, nós vimos aqui que Davi clama a quem? Ao Senhor. Ele vai naquele que tudo pode, naquele que é o dono da vida, naquele que tem um exército para nos defender, para nos ajudar. Aqui são dificuldades físicas. Nós vemos muitas vezes qual que é a minha e a tua. Muitas vezes ninguém vê a minha, ninguém vê a tua dificuldade, mas você tem uma guerra dentro de você. Saiba que você não está sozinho, eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com um general de guerra ao nosso lado, junto conosco. Nós vemos que não importa a quantidade de dificuldade, de luta, de diversidades, de dor, de aflição que nós estamos enfrentando. Saiba que você tem um Deus que cuida de nós de uma maneira especial. Como se diz aqui, ó, são muitos que se dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantas pessoas ouvem isso? Não há salvação para ele, não há salvação para ela, não tem mais jeito, não tem mais solução para ela, não há Deus. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, não há o que não possa ser solucionado.
Basta nós estarmos com Ele, trazer Ele para dentro de nossas vidas, como diz aqui no versículo 3, diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo e protetor. Ele mesmo nessa aflição, nessa dor, nessa angústia, ele não somente clamou, colocou nas mãos do Senhor, colocou na presença dele as suas mazelas, a sua dificuldade, a sua angústia, mas ele diz, só porém tu, Senhor, és o meu escudo e protetor. Amados, nós não temos outro escudo e protetor melhor do que o nosso Deus. Não existe. É por isso que eu e você temos que clamar e buscar. Deus sabe, conhece a tua dor, a sua dificuldade, a minha dor, a minha dificuldade. Mas se eu não colocar nas mãos dele, se eu não pôr todo nas mãos dele, não tem como ele trabalhar. Davi, Deus estava vendo Davi passando por tudo isso, e ele era o segundo coração de Deus. E Deus estava vendo, mas ele precisava clamar, ele precisava chegar aos pés do Senhor, como ele disse. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo e protetor, és a minha glória, o que me exalta a minha cabeça, pode andar de cabeça erguida. Quando ele está, não importa a sua situação, a minha situação, nós podemos andar de cabeça erguida, porque nós sabemos que nós temos um general que está do nosso lado, um general de guerra, um doutor, advogado, juiz dos juízes, o consolador. Nós vimos aqui, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu trono, no seu santo monte, me responde. Amados, Davi passava por lutas como nós também passamos, cada um passamos uma dificuldade, uma diferente da outra. Mas nós vemos aqui que ele me diz ainda mais aqui, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Me entra as dificuldades, as lutas que ele estava criando, muito numerosas diante de Davi, que se levantava contra ele, o filho, e um grande exército levantando contra ele. Ele ainda aceitou, eu me deito e pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Isso que é, amados? Confiar, isso é deleitar, isso é lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, e ele, em meio a toda essa situação, ele deitou, ele dormiu, e Deus o despertou. Nós vimos aqui, porque só o Senhor o sustenta, não existe outro melhor do que é esse Deus maravilhoso que te ama, que nos ama. Basta a minha, a tua, nossa fidelidade a ele e obediência à sua palavra. Não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. A luta, as dificuldades vêm de todos os lados. Quando a luta vem, nessa uma hoje, amanhã vem, quando de repente levanta aquela nuvem de luta, de dificuldades sobre nós, mas saiba que você e eu, nós temos um Deus que cuida, que nós podemos ter paz. Levanta-te, Senhor. Aí ele volta a dizer novamente, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes com um golpe no queixo de todos os meus inimigos, quebra os dentes do ímpio. Deus dissipa todas as dificuldades, as dores, a angústia, a aflição. Por mais que você esteja passando por dificuldade, saiba que ele está do nosso lado, do teu lado, para poder te proteger, ajudar. Nós temos que crer nele, confiar nele, como Davi aqui estava confiando no Senhor, entregar nas mãos do Senhor. Esse salmo é um modelo de oração que transforma o medo em fé e desespero em confiança, mostrando que Deus é o refúgio e libertador, não existe outro. E por isso que está aqui a Bíblia, por isso que nós temos que estar lendo ela, porque tem algo glorioso para a minha vida. Nós estamos passando um momento de angústia e aflição, mas Deus está conosco, está com você. E diz aí, do Senhor é a salvação, e a tua bênção seja sobre o teu povo, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Mas porém, nós temos que estar confiando no Senhor, descansando nele, deleitando nele, acreditando que ele é o Senhor dos senhores, que ele é um Deus todo-poderoso, que ele é um Deus de nosso Senhor, pois tu, Senhor, é o meu escudo e protetor, ele é o nosso protetor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe.